Gente, então, prazer. Eu me chamo Charlene Teixeira, sou advogada, sou do mercado imobiliário. Na verdade, eu busco boas oportunidades no mercado imobiliário. Assim, hoje estou lançando, há 20 dias de lançamento de um curso de leilão, mais especificamente, mas eu tenho um olhinho bom para o que é oportunidade, né? E leilão é uma delas. Mas por ser advogada do mercado imobiliário, a gente acaba atingindo os assuntos que eu chamo de assuntos satélites, né, Lidy? São todos os assuntos que a gente tem ao redor do central. Aí você pega um pouquinho de tributário, pega um pouquinho de macroeconomia, pega um pouquinho da Constituição, enfim, acaba falando. Aí eu falo de contrato de locação, de contrato antinupcial, tudo tem a ver com o imóvel em si, né? Sempre passa por alguma outra especialidade do direito. Mas o meu core é o imobiliário. E aí a Lidiane, maravilhosa, domina o mercado de loteamento aí, né? Especialista maravilhosa aí no Sul. E a gente está fazendo a nossa segunda live, Lídia? Segunda, amiga. Segunda live. E fala um pouco do que está acontecendo aí no Sul para mim agora, porque a gente está com essa confusão e é uma confusão maior do que parece, né? Porque teve entendimento agora no Sul, mas como é que tá? Você está tendo saída boa? Está tendo problema com pagamento de taxa de associação? Tem gente que reclama disso para você? Ou nem chega esse assunto para você na hora de comprar? Amiga, na verdade nem chega, porque eu nem não chega. chego a cuidar da associação ou da instituição do condomínio, né? Eu até acompanho, na verdade, a questão do direito em si, eu acompanho quem trata, às vezes, das negociações e de registro, de incorporação, de individualização, mas quando está a documentação ok, né, meio que acaba a minha parte. Né? Aí você entrega. Eu não cuido da continuidade. Mas eu te convidei até para falar sobre isso, amiga, que o condomínio de lotes aqui em algumas cidades do Sul, por exemplo, tem registros que nem aceitam o condomínio de lotes como uma persona, aspas, né? Nem conhece, na verdade, a 3.465, que fala sobre condomínio de lotes. Então, tem uma dificuldade muito grande em muitas regiões, né, sobre a questão registral, até na parte da aprovação urbanística. Desculpa. Nada. Mas até na questão urbanística, às vezes a gente tem um problema do órgão, a Secretaria de Urbanismo, não conhecer a lei, não entender que não é um condomínio edilício, né? E que nem é um loteamento que, às vezes, quem está aprovando, né, está aprovando como um loteamento fechado. Tem essa falta, às vezes, de entendimento e de conhecimento da própria lei. Então, para mim, isso é um problema. Tem mesmo. Infelizmente, assim, não, assim, acontece. A gente falar que uma lei de 2017 tem, sei lá, 3, vai fazer, porque foi no fim, né? 4 anos agora, é uma coisa antiga, não é uma coisa muito recente, gente. Assim, 2017, a gente está em 2021, contando que teve uma pandemia no meio do caminho aí que deu um lapso temporal, que 2020 não existiu na história, 2020 foi um ano suspenso. Então, está recente, realmente. A gente está aqui no Rio, a gente está começando a dar palestras e fazer aulas até para a prefeitura, né? Eu participei de uma semana passada, e aí tem projetos de fazer isso. Eu acho que isso tinha que ter dentro de cada cartório de registro de imóvel, tinha que ter um ensino sobre isso. Porque as pessoas não são obrigadas, né? Elas têm que ter uma reciclagem, né, em relação a isso. Então, se é uma coisa nova, o cara está acostumado a fazer A mais B, A mais B, A mais B, mais B, e vão lá e colocam C, você tem que apresentar para ele como é que o C entra, como é que se adequa, como é que funciona, como é que dá continuidade. E quem já estava no A mais B, a partir do C muda ou mantém, e aí é justo ou não é? Enfim, eu acho que tem que ter tem que ser ostensivo na informação, entregar informação, e ainda mais para os cartórios de registro de imóveis, porque você chega ali e empata e cria um bloqueio, que o cara não entende e fala, não faço. E aí o cara não fala, não faço, mas como é que não faz? Aí tu tem que explicar, aí ele manda para a corregedoria para suscitar dúvida, porque ele não quer que exploda no colo dele.
o negócio demora e aí já, né? Enfim, fica uma Não, confusão. e a gente vê que o urbanismo fica preocupado com o registro fica preocupado com o MP, né? Qual o entendimento, quem está certo, quem está errado, o empreendedor fica Um ali, joga pro colo do outro. o empreendedor fica ali parado. Eu até tava falando de uma frase que é muito clichê, mas que eu levo muito a sério aqui, é muito custa o que muito vale, né? Que nessa minha área, né? Trabalha com outras áreas, mas condomínio e loteamentos, que são obras de um timeline maior, uma das partes que a gente mais custa são as aprovações. Fala para mim mais ou menos, Lidiane, quanto tempo leva desde o namoro até a troca de alianças? Ou seja, né, desde o cara que começa a ver loteamento ali até ele conseguir tirar toda a licença e começar uma incorporação. Só para as pessoas terem uma noção. Muito, se não tem regularizações no meio, né? Sabe que às vezes o que atrapalha, na verdade, muitas vezes é a negociação entre dono da área, se não é ele que vai executar, e loteadora, né? Que às vezes são várias figuras desse lado e uma figura desse lado e tem esse impasse ali de negociação que às vezes demora 2 anos, 1 ano, mas a partir do momento que fecha essa negociação e que se inicia um estudo de viabilidade. Gente, ela está falando de 2 anos para negociação. Pensa Não, a gente tem áreas aqui, né, próximos que entre loteadora e donos da área, que são vários, né, que muitas vezes tem uma figura de vários filhos, né, Chay, que tu deve acompanhar muito essa regularização inicial, de vários filhos juntos, e cada um tem uma opinião, e daí um discorda, outro os coproprietários. Os proprietários ali, entre eles, já há uma dificuldade de ter um acordo, então, às vezes, essa negociação demora, mas tirando essa fase inicial da negociação até a definição, não. Nós temos essa área, tantos metros quadrados, tantos 1.000 metros quadrados, nós vamos fazer o empreendimento, ok. Entre viabilidade, estudo de viabilidade, o início dos projetos, aprovações, todas as aprovações, todos os licenciamentos, até a LAI, até o início das obras, no mínimo 1 ano, assim. Entre viabilidade até a retirada da LAI. Né? E aí o cara, para incorporar assim, e começar a entregar, ele leva mais de 3 anos. Loteamento, assim, condomínio, a gente tem experiência de menos tempo do que loteamento. Porque o órgão público entende que ele não é responsável por aquilo. Ele não vai operar a rede de esgoto, a ET, né, no caso aqui que a gente precisa ter. Ele não vai fazer a manutenção das vias. Então, é mais rápido o condomínio de lotes. Por isso, né, até a gente está falando do condomínio de lotes. Loteamento, a aprovação para nós é mais longa. Condomínio é um pouco mais curta por essa questão da responsabilidade de cuidar porque é uma área privativa, né? O condomínio ele é uma área, ele é mais fácil, né? Ele tem o loteamento é maior, tem via pública, envolve outras questões, né? Então a diferença básica, assim, para resumir entre o condomínio de lotes e o loteamento é esse. No loteamento, eu moro inclusive, eu moro em um condomínio cheio de condomínios que está dentro de um loteamento, entende? Que deve ter isso espalhado pelo Brasil à torto e à direita. Então, assim, dentro do meu condomínio, que complexo condomínio. Exatamente, de condomínios. Mas que tem uma cancela, que tem uma segurança, que tem um paisagismo, que tem um gasto com limpeza, com manutenção, com patati, patatá, e as pessoas ficam meio confusas. Aí quando uma pessoa que não entende muito chega lá na portaria lá de fora, não do meu condomínio onde eu moro, chega na portaria lá de fora, e aí para e acha que tem que parar o carro e dar o nome, vou interfonar. Não é lá. Lá é mais um, como é que se fala? Eles querem fazer mais um registro de cadastro da quantidade de gente que entra e sai. Né? Eles não podem impedir a sua entrada no loteamento. Né? No caso, foi aprovado como um loteamento de acesso controlado, né? A partir de 2017 para cá, dentro do loteamento, no caso. Isso, não existe uma proibição. O que acontece? Então, assim, tem um grande loteamento, um grandão assim, loteamento.
E aí, dentro desse loteamento, tem vias públicas, e aí tem todo um critério lá que você tem que ter, a partir de não sei quantos mil habitantes, você tem que ter uma escola pública, uma igreja e alguma coisa. O poder público faz? Ele delega para uma associação para tomar conta disso. E aí, essa associação, então, assim, a partir de 2017, que foi essa lei 13.465 de 2017, né, a REURB, a REURB mudou muita coisa, entre elas isso. Então, a gente está falando disso hoje. A partir de 2017, entendeu, então, se for expresso, né, se for uma coisa expressa, e ainda existe uma briga no STF em relação a isso. A gente ainda tem alguns embargos lá, não está... ainda não tem uma decisão, ainda existe uma possibilidade de mudança, infelizmente, né? A gente vive nessa inconstância. Eles determinaram que antes de 2017, a cobrança dessa associação que toma conta dessas áreas públicas seria inconstitucional. Ok? Antes de 2017, o STF entendeu que era inconstitucional. Então, tinham pessoas que antes de 2017 não pagavam porque achavam que a associação ela não pode ser imposta. Você tem que ter a escolha de se associar, né? Então, ela não é imposta. Então, como eles não aceitaram se associar a nada, eles compraram o imóvel, não aceitaram se associar, se acharam no direito de não pagar a taxa de associação, pagavam apenas o condomínio. Muitos chegaram a ser executados e perderam o próprio imóvel por conta disso. Olha a loucura que foi. E aí, infelizmente, eles perderam, porque aí em 2017 a STF entendeu que dali para trás realmente era inconstitucional a cobrança obrigatória, e a partir de 2017, assim, com essa lei, a gente conseguiu ter... Ainda não está uma coisa sedimentada, porque ainda existem embargos, né? A gente ainda não chegou no teto final, onde existem divergências na doutrina dizendo que teria que ser expressa a concordância. Mas tem gente que entende, expressa que eu quero dizer, sim, formal, tá? Teria que ter um papel, um ato registrado no RGI dessa associação para que ela pudesse ser cobrada. Aí tem outras pessoas que entendem que não, que se na venda já existe uma cláusula notificando que existe essa associação, mesmo esse ato não sendo registrado, já seria o suficiente. E aí tem outras pessoas que têm a seguinte linha de raciocínio que tem um sentido nisso. A pessoa fala que não aceita, mas ela está pagando, tipo assim, tá pagando, ou ela tá usando o ônibus do condomínio, porque um dos benefícios é você ter a segurança, você ter a limpeza. Até áreas de lazer, muitas vezes, né, Chá? A área de lazer, aqui a área de lazer, a gente tem áreas de lazer de onde eu moro maravilhosas, então, assim, tem um custo isso, né, gente? E aí acaba que quando um não paga, os outros estão pagando para aqueles que não estão pagando, mas estão se beneficiando daquilo. Então, tem essa outra corrente que diz que, a partir do momento que a pessoa não assinou expressamente que concorda com a associação, mas ela está usando, ela está pagando, ela está usufruindo daquilo, então, tacitamente, ela está concordando com a associação, então, a cobrança é devida. Então, essa lacuna que essa decisão do STF deixou em relação ao registro, assim, ou seja, você teria que averbar, então, na matrícula, ou fazer, que existe um ato naquele condomínio de cobrança de associação, porque se não tiver, não vale a cobrança ou não. Ou seja, está uma coisa ainda insegura. Então, a gente ainda, infelizmente, não acabou a novela. Ainda vai ter mais pano para manga aí pela frente. E mesmo com as leis, né, Chay, mesmo com as leis, há muita interpretação. Tem parágrafos que deixam muito amplo para a interpretação do próprio registrador. Olha. Né? Própria pessoa. E assim, a gente tem uma experiência, vamos colocar experiências, aspas, aí, sobre as questões, a 6766 sobre as áreas de alagamento, de alagadiças que não podem ser parceladas.
É que Uhum. Itajaí, né? Você, não sei, eu acho que não conhece ainda. Já te convidei Não para vir aqui, conheço. né? Tô indo, Eu tô estou te chegando esperando aí. para vir aqui para a gente, né, fazer alguma coisa aqui. É, o Itajaí inteiro está numa área alagadiça, porque a gente mora num vale, vale do Itajaí. Uhum. E tinha um entendimento, às vezes, principalmente do órgão ambiental, que era Famaia Guaraínes, que eles não sabiam o que era a área alagadiça ou não. E, às vezes, Uhum. muita coisa o MP nos questionava como vão fazer loteamento nessa área, a área é alagadiça, mas a cidade está num vale. E aí, É a por não mesma questão entender de do Minas assunto, Gerais o... para o percentual de 30% de inclinação. Né? Imagina, tá, e como é que vai construir então em Minas Gerais? Se é, 30%, né, de declividade fala que não pode se parcelar o solo. Aí fizeram uma IN uhum. especial para Itajaí, o órgão ambiental, definindo onde eram essas áreas e quais as medidas mitigatórias para essas áreas. Foi esse mês que saiu esse N. Muitos projetos parados voltaram para É serem isso que eu tô adequados. falando. Muitos projetos parados causando um prejuízo absurdo para várias pessoas e por conta de falta de conhecimento, assim. Tudo bem, eu entendo. O MP não tem que entender, assim, mas traz uma pessoa que entenda, explica, vamos, gente, vamos, roda, traz alguém, corre atrás, busca informação. Não dá para entender de tudo, mas tem que ter um suporte, né? Tem que ter um setor que te dê um auxílio, porque realmente o cara não estudou isso, ele não é um geólogo, ele não é um engenheiro, ele não entende de topografia, ele não entende dessa parte de terreno, ele não tem. Então, ele prefere dar um não, né? Não, e assim, ó, e o que eu vejo mais, experiência própria de questionamento, são pessoas que não realmente não têm uma formação e entendimento daquela área. Quem questiona áreas alagadiças, que na verdade nunca nem talvez pisou numa área alagadiça de verdade. Não Uhum. falando, né, gente, não entendam que eu estou questionando os órgãos Uhum. regulamentadores. Não, Mas não, acho que não. é uma opinião minha por experiência própria de pessoas que não, né, que questionam sem entender, né, Chay? Exatamente. E vamos falar Não, então dos pode até condomínios de lote. questionar pode questionar no sentido de tentar entender para ajudar, para acelerar e não para bloquear. Tudo bem, questiona, pergunta, assim, eu acho que o mundo muda através de questionamentos, está aí para Questionamento. isso. Mas tem que questionar e e ter uma atitude, né, para ajudar a desenvolver e dar ouvidos para a Lidiane, que trabalha com isso há tanto tempo, que entende do assunto. Chama ela, gente, ela está ali para ajudar, para somar, para a gente desenvolver a região, né? Quanto mais a gente conseguir desenvolver a região, trouxer pessoas que vão consumir, que vão gerar tributos, que vai trazer um comércio, então vai tudo crescendo, esse desenvolvimento é bom para todo mundo. Nessa questão da associação, olha que que complicação pode gerar. Pensa nisso. A associação, ela não é uma pessoa jurídica, assim, ela, na verdade mas assim, ela não tem um fim lucrativo, digamos assim, né? Ela está ali para administrar, ela não quer fazer receita, ela não quer ter renda, né? Não é para isso, para juntar. Ela não Ela tem quer pagar as contas, né, Chá? exatamente, ela não tem uma finalidade capitalista, assim, digamos assim, né? Então ela não quer fazer dinheiro nesse sentido. Ela quer uma manutenção eficaz e confortável para todos os moradores. Sendo que, se as pessoas começarem a entender que pagaram indevidamente e começarem a cobrar contra ela, ela não tem caixa para isso, ela não tem dinheiro para pagar. Como é que funciona isso? Entende? Tem que ter, até o STF, ele tem que ter um pouco mais de. Olha o que eu vou falar, né, gente? Não vou nem falar isso, mas eu vou falar assim, ele tem que ter um pouco mais de. Vamos botar assim, uma visão mais ampliada, porque eles ficam muito legalistas, assim, ficam muito presos ao que a lei diz, mas tem que ver a prática, gente. A realidade é outra. Não adianta você tentar botar. Coloca é, na prática a lei quando convém, né? Quando não convém, eles conseguem dar uma interpretação diversa, em alguns casos, enfim. Então é muito sério, a gente está mexendo com vidas de pessoas, né? Um cara que a gente sabe como o empreendedor sofre no Brasil hoje, né? Para conseguir pagar imposto e crescer e ser correto. Já leva 2 anos para conseguir dar uma limpeza, para conseguir uma área ali livre e desimpedida. O cara vai incorporar, leva mais uns 2, 3 anos.
para começar, e se der certo, se ele conseguir vender durante a incorporação, às vezes a gente sabe que não vende tudo ali, o cara fica empacado com alguma coisa. Então a gente tem que ajudar o mercado imobiliário a ir para frente, a crescer, a expandir, né? Que foi um mercado tão bacana que ajudou a gente nessa crise agora, assim, né? Acho que foi quem deu uma segurada. Chay, e fala um pouquinho pra gente aí sobre a figura condomínio de lotes, né? A 13.465, o conceito, o que ela traz pra gente, né, na questão legislativa. Uma das coisas que eu te convidei no intuito era explicar isso para. Tem muita gente que me pergunta. Uma das perguntas que é mais frequente é sobre a figura condomínio de lotes. O que é, né? Assim, o que trouxe. Até tem algumas pessoas perguntaram ali já para frente. O que trouxe de diferente a 13.465 para 4591, que era de condomínio edilício? Então, assim, basicamente, assim, a maior temática foi essa que eu falei agora, né? A grande questão antes que a gente mais tinha abarrotado no mundo jurídico era essa questão de cobrança ou não de taxa além do condomínio, né? Que a gente sabe que essa taxa de associação é fora da taxa do condomínio, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá, gente? A taxa de condomínio é cobrada pelo condomínio edilício, ok, tá tudo certinho, legal. E associação, não, era por fora justamente para manutenção dessa área. Antes, eles entendiam como o loteamento, né? A gente pega uma gleba, que é uma coisa gigantesca, divide, cria uma matrícula e faz um lote ali, né? Mas dentro desse lote, ele tem ele tem áreas públicas dentro. Ele é um recorte com áreas públicas dentro dele, não é uma área particular, né? Então, o que a lei trouxe? Ela trouxe uma possibilidade de você criar um condomínio de lotes onde existe essa delegação para uma associação da administração dessas áreas e a cobrança disso. Então, assim, é bom pro poder público, porque ele está delegando, né? É menos um trabalho para ele de tomar conta. Então, o caminhão do lixo, o jardim, a iluminação, todo problema que possa ocorrer nessa área aqui, que é condomínio de lotes, ele delegou para uma associação para fazer isso, permitindo com que ela cobre. Isso tem um custo, gente. Tem um cara que vai lá e limpa, tem um cara que vai lá e corta, tem um cara que fica com uma motinha ou uma portaria, tem uma cancela, que a cancela estraga, você tem que chamar um técnico que vai te cobrar para ver o sistema, tem todo um sistema de câmera. Bom, aí depende do lugar, né? A maioria tem, eu acho que tem sistema de câmera, senão não faria muito sentido. Tem troca de turno, tem mão de obra, tem pessoa. Fechado, né, Chay? Condomínio de lotes tem que ser fechado. Isso, assim, quando a gente, né? Porque a gente tinha isso já antes dessa lei, mas só não tinha isso normatizado, não tinha nada formalizado. Então, existia, por conta até dos moradores mesmo, assim, porque a gente ganha uma sensação de segurança maior, né, Lídia? A gente acaba achando, pô, tem uma cancela, tem um segurança, por mais que tenha via pública, se o cara peitar, vai entrar, pô, mas o cara tá ali, ele tá anotando a placa, tem uma câmera que filma quem entra, quem sai, mais ou bem, amanhã ou depois, então tem um controle de quem entrou e saiu ali, enfim. Dava uma sensação, mas assim, era uma briga porque isso não estava previsto em lugar nenhum. Isso é a lei mais atrasada do que a prática, né? A gente foi vivendo, evoluindo e a lei não acompanhou. E assim, o loteamento era, na verdade, o loteamento de acesso controlado. Aí poderia, em tese, ser feito em prefeituras, vamos colocar assim, prefeituras e órgãos regulamentadores da cidade que aceitar. Então, a cidade que aceitar essa questão do condomínio de acesso controlado, que é fechado e que as vias são públicas, mas estão, né, dentro do empreendimento privado, dentro de lotes privados, né? Ok. Então, cidades que não aceitarem, não, ok. Continua a briga, né? Continua, mas assim, a gente... a briga, né? Antes da 13.465. Agora a gente tá... mas aí o que acontece? A gente sabe que vai, assim, por mais que aqui, é o que eu falo, por mais que aqui, você tem que ter muita raça, né? Porque por mais que aqui você pense diferente, você sabe que vai chegar no momento que lá o entendimento é esse, entende? Então aqui o STF entende assim, cara,
Provavelmente Mas o o problema... desembargador e o juiz, o desembargador que vem abaixo, o juiz que está em primeira instância, que vem mais abaixo, difícil ele ir contra uma decisão do STF. Ele fala assim, cara, sabe, não vou. Ele não quer, por vaidade, ele não vai fazer isso, porque senão ele vai ter uma decisão reformada, e ele não quer ter uma decisão reformada, ele quer estar. Tá entendendo o que eu tô falando? Ele quer que ele esteja de acordo. Ele não, é chato, assim, para a vaidade do cara ter uma decisão reformada, ele tem que. Ah, eu errei. Alguém lá em cima entendeu de outro jeito. Assim. Eu estou sendo muito. Estou usando uma linguagem muito informal aqui para vocês entenderem na prática, assim, o que acontece. Então, assim, a gente tem. Eu acho que isso é uma evolução, sim, lenta, mas a gente tentando formalizar uma coisa que já estava vindo, mas estava gerando muita insegurança, muita incerteza. Amigas minhas que falam, achar como é que tá? Porque eu pago ou não pago? O que eu faço? Eu falo, gente, vamos parar para pensar assim, humanamente falando. Esquece que existe lei, esquece que existe Constituição, esquece que Bom existe tudo. Se a gente senso, né, vivesse cara? exatamente, assim, bom senso. A gente vivesse numa comunidade, tá todo mundo ali sendo beneficiado. Aí vai falar, ah, mas eu sou um casal e eu não tenho filhos e eu trabalho do lado da minha casa, eu não pego ônibus do condomínio para ir para o centro. Vou dar um exemplo, porque tem alguns aqui que tem ônibus que rodam no bairro e rodam para o centro aqui onde tem condomínio. Tudo bem, minha senhora, a senhora não tem filho, mas em compensação, o seu marido usa todo dia, dá uma caminhada no condomínio e a segurança para ele é importante E ter. a Já casa, na essa verdade, até o roubo da casa. E, na verdade, na hora que tu compra, tu já sabe disso tudo, né? É muito raro é uma isso associação que que é eu ia. constituída após né, É. os registros, né? Individualização das matrículas. Tem casos, né? O Pedra Branca, que é aqui em Sim, Florianópolis, tem a associação foi casos. feita após, mas é muito raro. Na É maioria das raro porque vezes é daí é uma coisa constituído que a pessoa antes. comprou muito lá atrás. É, sim, é raro. Mas foi o que você falou uma coisa corretíssima, assim. A pessoa quando vai ali visitar, ela já tá olhando, ela já tá vendo que tem uma cancelinha, que tem um cara Sim, ali que tem fora, que segurança, já sabe os benefícios, né? E assim, na o, minha o opinião, próprio tratando-se de corretor. contrato, normalmente no contrato já vem a questão da associação. Se a pessoa assinou algo que ela sabia que ia ter uma taxa, e depois ela recorre a não pagar a taxa, Mas o problema foi esse, é que na compra, o que está acontecendo? Na compra e venda, vou citar de uma casa ou de um apartamento, as pessoas as pessoas colocavam entre as partes o condomínio. E aí não tinha nada expresso formalmente dizendo que teria cobrado da associação. Ok, algumas começaram a colocar. E aí a grande. Você está ouvindo? Que você paralisou para mim. né? Não, Voltou? paralisou para mim também, agora voltou. Ah, Mas tá, estava voltou. ouvindo. Tá. Então, assim, a grande questão agora é na praia. Aí, como é que começou toda essa confusão? Uma mulher lá em São Paulo, começou em São Paulo, começou a alegar que ela não poderia ser obrigada a se associar a nada, a associação não é nada imposto, e ela escolheu não se associar, a associação acho que ela era casa, no caso dela, não era nem apartamento, se eu não me engano. E ela não queria pagar, e patati, patatá, nanã. E aí ela comprovou que o imóvel dela não teve nenhum benefício econômico, e que então a associação em nada mudou na vida dela, que ela não... Porque se a gente tem uma valorização daquele imóvel de alguma maneira por conta da associação e fica nítido, ok, mas ela foi lá e comprovou que ela não teve nenhuma valorização. Eu não vou conseguir te dizer as datas especificamente de quando ela entrou e como é que foi. Mas ela comprovou lá. Então o TJ aceitou, falou: realmente, da associação não é imposto, a senhora não assinou nada, não tinha nada no seu contrato. E aí veio a REURB, subiu para a STF, a STF entendeu que para trás realmente era inconstitucional. O que eu acho, tudo bem, inconstitucional. Mas, cara, você se valia daquilo?
é tentar ser malandro, né, cara? Porque, tipo, Na minha opinião, 80% paga. na minha opinião também, é tentar ser, né, passar por cima, assim, todo mundo, todos os moradores usufruem, a pessoa também tá, de alguma forma está usufruindo, né? De Tá alguma forma está usufruindo, usufruindo. gente. Mas tá usufruindo. Assim, quem é que não quer ter uma segurança a mais? Quer... Cara, eu acho que sim, uma coisa é a pessoa realmente não poder, sabe? É assim, a pessoa realmente está apertada, a pessoa não está nem conseguindo pagar o condomínio. Aí eu acho que cabe. Aí são casos específicos. Aí você tem que analisar o caso específico em si. Ela vai até a associação, explica, comprova, tem que comprovar, porque falar, todo mundo fala, né? Vai lá, comprova, fala que está apertado para pagar o condomínio, a associação, tenta fazer um acordo de pagar mais parcelas, não sei, cara. Vai lá e Diminuir o explica toda a situação. valor, algo do tipo, né? Ou tem um É, aceite de todos os moradores, né, de todo mundo, para que seja diluído, porque como são muitos lotes, talvez fique, né, um valor irrisório a mais para cada morador. eu acho até meio utópico o que eu tô falando, tá? Tô sendo até romântica em falar isso, porque eu tô supondo que a gente está vivendo num mundo honesto, onde a pessoa fala isso quando ela realmente Provavelmente não precisar. pode. Porque senão daqui a pouco todo mundo fala que não pode, porque infelizmente o ser humano é estranho, né? Então, vivendo no mundo, no fantástico mundo de Bob romântico, se isso acontecesse e ela explicasse, eu entenderia, tudo bem, ok, né? Vamos entender que o coleguinha ali não está conseguindo a cara nem com o condomínio, mas não estava acontecendo isso, estava acontecendo que o nego estava, desculpa o termo, estava pagando e eu pagava, você pagava, o vizinho pagava, e ele estava usufruindo dos mesmos bens e direitos de ter aquela situação ali. Então, assim, mesmo tendo sido inconstitucional dali para trás, entenderam que era constitucional por uma coisa mais formal, porque realmente ao pé da letra não se impõe uma associação, na prática, né? Achei estranho, mas ok. Mas daí em diante, agora se entende que. Aí foi o que você falou, chá. O corretor, quando vai mostrar, ele já vai dar um toque, ó, que ele está dentro de um, né? Tem, além do condomínio, tem a associação, ou quando vai fazer um contrato agora, por conta de tanta confusão, as pessoas já colocam no contrato uma cláusula dizendo que além do condomínio tem uma taxa de associação, mas a questão aqui é que se esse ato, né, dessa associação não for registrado no cartório, tem gente que entende que mesmo assim não vale, não pode ser cobrada. Falei, meu Deus do céu, vocês estão dificultando mais ainda a situação, entende? A loucura? Aqui já, para condomínio ou de lote, se você aprova no urbanismo, né, que é condomínio mesmo, é obrigatório fazer a instituição do condomínio, né, não é nem associação, já é instituição de condomínio. Tem a Sim, obrigatoriedade do registro e individualização das matrículas e instituição de condomínio, que é obrigatório mesmo mas anteriormente à associação. o condomínio de lease, condomínio fechado, ok. Aí você vai pagar o condomínio. Quando é condomínio de lotes, você tem que ter o registro dessa associação. É essa a Sim, discussão. basicamente o que Entendeu? eu ia responder. É obrigatório o registro no registro, né, de No imóveis registro que de imóveis existe uma competente. instituição barra associação, né? Cada Uhum, local trata de uma forma. Eu Aqui a acho gente que trata como instituição sempre. Condomínio, edilício, condomínio de lotes, instituição. Loteamento de uhum, acesso controlado, isso, associação. Aqui a gente trata assim. Mas eu estou isso. vendo em outros É que é a locais do mesma Brasil que coisa. a gente está atuando que tem locais que é associação, né? É uma coisa meio A particular, associação, assim. ela é meio que equiparada a uma administradora ali, entendeu? Nada mais é do que isso. Ela está administrando e te cobrando uma taxa de administração para administrar as áreas comuns, que no caso seriam públicas, e agora ela tá sendo, foram delegadas a ela, porque ainda existe via pública ali dentro, entendeu? Não se privatizou. Então, ainda existe uma via pública que foi delegada para as associações para administrar. Então, elas têm o direito de cobrarem se tiverem registrada no RGI. Cara, é muita burocracia, é muita Não, formalidade. são vários itenzinhos, né? Por isso que tem que ter
a questão jurídica muito ligada. Né? Acho que é algo que tem que estar muito junto, né, Chá? A questão urbanística com a ambiental e com a jurídica, com etc. Outros N fatores que existem dentro do empreendimento, para não haver uma discordância aí. Que nem essa das questão que coisas saiu desde o início. agora. Né, Lidiane, você que trabalha com isso, você deve saber. Saiu agora semana falando também da margem de afastamento dos córregos, né? De 30, de 15, de quanto? Quanta gente já tem construído. A gente teve que rever vários, não foi um. Foram vários projetos que estavam em fases anteriores à LAI. A gente teve que voltar, né? Porque o olha o prejuízo, olha o prejuízo, gente. Que realmente valas, tipo valas, coisas que são rios, não são nem rios, né? Porque rio é uma coisa, a vala que é um córrego, que é um córrego diferenciado, a gente teve que voltar e rever os projetos, foi algo bem pesado pra gente, sabe? Essa questão está sendo revista, né, Chá? Agora, eu não acredito que seja algo que fique, porque é uma coisa muito fora da realidade, na minha opinião. Gente do céu, eu acho assim, olha só, eu entendo, eu não sou, me perguntam muito, mas você é contra? Não sou contra, eu sou super a favor, gente, eu sou da natureza. Se eu pudesse, eu montava uma barraca na frente de um lago, de uma praia e ficava o resto da vida lá. Sério, juro, eu sou da natureza. Eu entendo que existe toda essa preocupação ambiental, que realmente, quando a gente ficou em quarentena, que o mundo ficou em quarentena, né, todo mundo se isolou por medo, como o mundo melhorou, né, Lidiane? Assim, como os mares ficaram mais limpos, como a gente viu os canais de Veneza, as florestas, a camada de ozônio teve um estudo de como ela teve uma melhora. Tudo, o mundo melhorou. O homem, infelizmente, destrói muito a própria casa dele, né? A gente é muito mal educado na hora de se relacionar. Então, eu entendo essa preocupação com o nosso lar, com a nossa casa. Mas tem que ter uma adequação aos poucos. Né? Porque, eu fico pensando assim. Um rio, que é um abastecimento de água, é diferente de, por exemplo, uma vala, que passa praticamente quase esgoto. Que a gente pode fechar e canalizar. Perfeito. Muito melhor para o meio ambiente. Que pode, não, que deve, ele é aberto. Inclusive. Então, sim. Essa lei, essa nova, né, esse novo entendimento traz que qualquer córrego é 30 metros. Então, assim, é algo, para alguns casos, serve. Salvo na REURB, né? A REURB tem o artigo 6465 lá que fala que já está dentro do quadro da REURB, então pode manter os 15, né? Tem essa situação também que a REURB trouxe. Mas, e a galera toda que já construiu aí? O que faz? Aqui, por exemplo, a gente tem uma vala gigantesca num bairro. E todos os terrenos, é uma vala um pouco com um diâmetro um pouco maior, mas é uma vala que é praticamente drenagem e esgoto. Então, o meu sócio, aspas, que é o meu parceiro aqui, trabalha dentro do urbanismo aqui de Itajaí, ele comentou, nossa, todos os terrenos que estão de fundo, frente para a vala, são inutilizáveis. Sei lá, 60 terrenos, que são terrenos pequenos. E tem a vala, tem os terrenos aqui e os terrenos aqui. Então, quase 60% dos terrenos, que são os 30 metros, que não tinha isso antes, são inutilizáveis. E tem muitos que nem foram negociados, que estão só o terreno mesmo. E tem gente que quer aprovar uma casinha. Não pode mais fazer a casinha ali. Assim, na minha opinião técnica, né? Não tá legal. Tinha coisa muito mais importante para resolver antes. Sim. Não tinha? Com certeza. Tinha coisa muito mais importante. Então, assim, não falando mal dos arquitetos, que a gente tem vários Lidiane sabe muito mais do que eu. Lidiane sabe muito mais do que eu. Tinha muita coisa muito mais importante para resolver antes. E estão resolvendo. Certeza. Então, assim, tem que ser alguns critérios, não que esteja totalmente errada, na minha opinião particular. Sim, mas alguns tem que ser ajustados alguns itens. Adequação, concordo com você. Adequação tem que ter. Eu só fico pensando, gente, quem já construiu e já tá ali, o que vai fazer? Não, quem faz? Quem construiu, né, geralmente, na opinião dos órgãos, tá ok, meio que ok, aspas, né? Porque não vai demolir a casa, por exemplo, nesses lotes. Mas agora. Pois mas eu tô vendo situação na prática de prefeitura indo em cima, mandando recuar, tá?
Aqui tem gente que está indo, a prefeitura está indo em cima para mandar recuar. E aí? E o entendimento é que, ok, se já está construído. Mas se ele está em aprovação, indeferido. Sim, sim. Né? Quem está em aprovação está indeferido. Então, assim, Sim. as pessoas aguardam, né? As pessoas estão ansiosamente Porque na aguardando para ter uma verdade a revisão. discussão já existia isso, né, antes, e na verdade não tava, já existia essa coisa do Código Florestal, e eu acho que o que eu estou querendo dizer aqui de recuar é das pessoas que, mesmo sabendo que existia essa metragem lá, que o Código Florestal dizia antigamente, peitou e fez por cima. Eu acho que é isso, então. E Sem tem aprovações, no muita. caso, né? Sem É, aprovação. Porque daí, para regularizar, na hora de isso. regularizar, talvez realmente o órgão peça que recue. Né? Eu acho que talvez nesse Tem. caso E aqui cabe essa questão. você conhece o Rio? Não. Então, o Rio, quando você vier aqui, você teria muito trabalho no Rio, inclusive, para resolver. Porque o Rio tem muita coisa em cima da água, sabe? Dentro, que ainda coloca, vai indo, tipo, tem muita coisa assim em cima da água, assim. Então, tá complicada a situação. Eu acho assim, vamos com calma, sem grandes alarmes, sem grandes sofrimentos, vamos respeitar a natureza agora, vamos respeitar de forma geral, né? Foi o que você falou, vamos transformar a vala em esgoto, que tem muito lugar riquíssimo aqui que nem tratamento de esgoto tem, né? Vamos ver isso então, né? Que a pessoa está com um apartamento de 7 milhões morando na frente de uma saída de vala de esgoto, cara, na praia. Isso é surreal, assim. Tem tratamento. Não, Isso quem deveria, na minha opinião, ser revisto. Aqui, na verdade, né? aqui a gente tem uma lei, Chá, que é exigido para loteamentos, condomínio de lotes, que o próprio empreendimento tenha sua estação de tratamento Uhum. específica ou faz compacta, faz Perfeito, sim, sim, isso é. Mas até que a gente deu um boom aqui grande, pelo menos no bairro onde eu moro, deu uma melhorada boa, assim. Mas assim, eu moro numa região beneficiada. Eu tô falando de uma forma geral, entendeu? Não tô falando só é muito fácil falar de onde eu moro, que é tudo lindo, maravilhoso. Inclusive, o ex-prefeito morava na frente da minha casa, então, assim, eu não tenho nada para reclamar. Não tô falando disso, tô falando do estado como um todo. Então, vai dar dinheiro isso? Vamos mexer onde vai dar dinheiro, entendeu? e querendo ou não, é uma coisa muito brasileira, na verdade, né? Essa questão de inversão de valores, aspas, tá, gente? Não vou falar valores assim, porque né, não são valores universais para todo mundo, né? Que É. um dos intuitos é sempre conseguir, de alguma forma, alterar os ambientes onde a gente faz empreendimentos. Eu sempre busco, dentro dos nossos projetos aqui, mudar os ambientes. Porque a gente fala de impacto muito grande, né? Imagina, a gente está falando no mínimo 300 lotes, tipo, sei lá, às vezes muito mais do que isso. Então, são muitas famílias que são atingidas com isso, o entorno todo é atingido também. Então, uma das coisas que a Keystone faz é pensar no ambiente. Eu sempre, desde criança, pensei que eu queria mudar o mundo. Eu sei que é uma coisa Você meio consegue Barbie, eu mudar. sei que é uma bateria aqui. Não é Barbie, não. Acho que Mas, um pouquinho que você faça no seu mundo, você está mudando o mundo. Você está mudando o mundo da sua forma, né? não, e é isso que eu sempre pensei, por isso que eu quis trabalhar com isso, de querer impactar macro, assim, sempre quis impactar macro, né, para, sei lá, sentir que eu tô fazendo a diferença. Quando eu não sinto, eu começo a ficar mal com isso, é uma Que coisa você pessoal, que quando você eu não está sinto, eu vou ajudando de fazer. alguma forma, isso aí. Você está ajudando o mundo de alguma forma, né? Levando. Eu estava essa pousada lá que a gente estava, ela é muito fofa, assim. Ela foi construída ao redor da mata. Ela não tirou a mata para ser construída. Ela é totalmente, não sei como é que chama, ambientalista, sei lá como é que fala o nome disso, a construção. Eu não entendo do nome que vocês dão para isso. Mas assim, você vê que o piso são madeiras, né? Enfim, eu não sei o que é aquilo, não sei, não entendo. Mas eles tem todo o recorte em volta de cada árvore vai engrossando, vai crescendo. Eles vão passando a serra para deixar espaço para ela ir crescendo. E a coisa mais linda, porque você se sente no meio de uma floresta, né? Então, Nossa, assim, bacana isso, né? Bacana porque eles respeitam
a natureza não precisa derrubar para construir, né? E quem derruba para construir, que tem uma conscientização, então, sei lá, se derrubou 3.000 árvores, faz um reflorestamento em outro local para repor o nosso pulmão, né? Digamos assim, né? Dá um retorno daquilo, né? Eu acho que para o cara não vai ter um grande trabalho. Pega 30.000 sementes e distribui em algum campo lá e para a consciência dele ficar um pouco melhor e ele pensar nos filhos e nos netos dele do futuro. Se as pessoas começarem a construir pensando assim, um pouquinho que seja em uma construção, em uma corporação que ela faça, ela está mudando o mundo. Então, Lidiane Barbie está mudando o mundo, sim. Tá? Está mudando o mundo, Eu sempre sim. falo do sonho Barbie, mas assim, ó, Chay, é muito difícil fazer o que eu não sei quem que construiu a pousada que estava, o resort, sei lá. Uhum. Mas é muito difícil construir no meio, né, deixando o meio ambiente, por exemplo, uma árvore, porque as raízes da árvore destroem tudo, quebrando, né? Tudo. A gente teve um caso, estava falando com um amigo meu, que eu não sei se ele está aqui, que é um urbanista, que a gente fez uma reconstrução quando eu trabalhava na Secretaria de Obras de Itajaí, numa igreja milenária, assim, uma igreja muito antiga. E as raízes, tem um monte de árvore em volta da igreja. As raízes da árvore entrou e foi destruindo por baixo toda a fundação. Ela foi rasgando a fundação. E aí, assim, o órgão ambiental não queria que a gente que arrancasse as árvores. E se a gente não tirasse as raízes, a igreja ia cair. Então, por muitos anos, é engraçado, mas é real. Por muitos anos de reconstrução, muito caro. Mas é que chega a ser engraçado. Foi muito caro. Porque fala, aí você pede um milagre de Deus, que é a igreja com o meio ambiente, mas quem é que construiu o meio ambiente? Foi Deus, gente, como é que faz? Então, olha só. A gente reconstruiu a igreja, porque eu lembro que eu era estagiária dessa. Já pegou um pepino. E tinha, tipo, vários arcos, porque era tudo em arco, com tijolos. A estrutura superior. E aí tava rasgando, rompendo os arcos. Eu até fiz um projeto de uma estrutura de contenção para conter o arco, para ele não quebrar. A gente ficou estudando como reconstruir a igreja. E deu certo. Caro. Tipo assim, o valor foi como construir 4 igrejas. Eu acho que era melhor você ter entregue, destruir tudo e montar em outro lugar. Porque não, pois não. Mas foi tombado nesse meio tempo a igreja. Entendi. E reconstruiu a igreja com 4 vezes o valor. A igreja é linda, né? Mas é muito caro reconstruir algo. Ou cuidar dessa questão ambiente, né? Eu sou super a favor do meio ambiente, mas acho que tem que ter um equilíbrio ali. Ambiente e construção, porque alguns ambientalistas, não todos, não generalizando, acham que a gente não pode derrubar nenhuma árvore. Mas, assim, pode construir em outro lugar. Não, claro, pode recompor em outro lugar. Ou tem árvores também, tem alguns tipos de vegetação que são tão... tem em tantos lugares que não necessariamente de uma supressão a gente precise recuperar. Tem coisas que tem que ser recuperadas, tem coisas que não, né? Na minha experiência própria. Então tem que ter um equilíbrio, porque o ser humano tem que ter onde habitar. Sim, né? sim. Né, tem que ter um equilíbrio entre os dois, o ambiental e o humano. E se a gente conseguir caminhar junto, lugares assim como o lugar que foi que conseguiram deixar as árvores, eu tenho um restaurante que eu gosto muito assim, São Paulo, eu tô falando não sei se já foi de um lugar que ele tinha, não fui, mas assim, eles têm uma estrutura que é numa encosta que dá para fazer isso, porque tem altitude, a raiz está lá embaixo, tá entendendo? A construção vinha assim do tronco para cima, é diferente de você estar no chão. Eu sei que dali do chão muda tudo, porque a raiz, eu não sei qual era, se era uma mangueira, qual era a planta que a raiz vai subindo, eu sei como é que é ali. Eles conseguiram fazer isso, né? É diferente. Mas eu sei que tem lugares que não existe essa possibilidade, e você fala tudo, é adequação, né? Adequação. É muito específico, né? Eu sempre falo dos empreendimentos, sempre eu falo, Lídia, mas quanto que custa tal projeto em tal lugar, quantos metros quadrados? Eu falei, eu preciso estudar a área. Cada área é muito única. Cada projeto, tem projetos que a gente vai preservar X%, tem projetos que não tem como fazer isso. Então, assim, é muito específico, né, Chá? Não tem muito o que falar. E cada cliente que você tem
tem um jeito de pensar diferente também, né, Lidia? Você tem que saber com quem você está falando, que tipo de preocupação. Tem gente que fala assim, arranca tudo. Tem gente que tem um mínimo de preocupação. Então, depende. Tem cliente mais fácil e cliente mais difícil. É isso que eu quero dizer, né? Então, para você lidar. Então, acho que vai variar também. Eu acho que o cliente mais difícil tem que cobrar mais caro. Não, concordo plenamente. Mais trabalho, também mais trabalho para explicar, para entender o que realmente dá para fazer. Poxa, já são 9 horas. Vamos ver as perguntas aqui. Ó, Vamos Rio de ver. Janeiro. O pouco que você faça no seu mundo está mudando o mundo. Levarei comigo. Que Nossa. lindo. Aonde tá vendo isso que eu já não tô perdida? Tô perdida. Rio de Janeiro Tá. é terrível. Escreveram isso? Não consigo ver. Amo Quem escreveu Rio de Janeiro cidade, mas meu terrível? irmão. Vixe das feras. Aonde você tá lendo isso? Gente, eu não tô vendo. Aqui nos comentários. Eliseu tá aí, Eliseu. Um beijo, Almeida Eliseu. Acho que você fez live com ele também há pouco tempo, fiz não foi, live com ele, Almeida? até a gente está conversando para fazer com... É um coração enorme, Eliseu. Um homem gigante. Querido, né? Danilo, nas obras por administração perto de Balas, com projeto aprovado. Gente, obra por administração é uma coisa que... Você quer que eu responda? Eu não entendi nem a pergunta, mas você quer que eu fale de obra por administração? Não, acho que não tem necessidade. Eu acabei de tirar uma pessoa que ia entrar, um amigo meu. Até, sabe essa dica que eu te pedi do Campeste, Lidia? Foi justamente disso, de um cara que ia entrar numa situação dessa, eu falei, tchau, não entra não. Não, tu viu que eu te mandei um contato ali, né? Eu não falei ainda, mas eu vou entrar em contato com ele. Tá. Pode deixar, obrigada. Em Sampa até apareceu o sol. Brasileira e a velha lei de Gerson. Quando são criadas essas novas leis, o plano diretor das cidades... Lei de Gerson eu não conheço, você é lei de Murphy, de Gerson eu não conheço. Na verdade, eu ia falar, quem é o Gerson? Explica pra gente, lei de Gerson. Responde aí pra nós, por gentileza. Tem lei de Murphy, né? Lei de Gerson nova. Eu não tô nem achando essas perguntas que você está lendo, tá gente. Tá pra cima. Felipe, é porque eu entrei depois. Talvez é por isso. Quando são criadas essas novas leis, o plano diretor das cidades que tem diretrizes contrárias, como fica? Vale a lei imediatamente ou vale quando atualizado o plano diretor do município? Vai se adequando, isso. Não é instantâneo. Vai tendo tempo de adequação, com certeza. Tomara que o mundo pense como a Charlene. O Felipe falou. Eu acho que 80% do mundo pensa como eu, mas a nata dos 3% talvez pense, mas não faça. Essa é a diferença. Concordo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. O Renan aqui. Tem um amigo meu da Califórnia assistindo a gente, que a Califórnia é igualzinho ao Brasil, né, Renan? Que legal. De um lado, a liberdade de associação, de outro, o enriquecimento sem causa. Isso, existe essa tese também, ele fala uma palavra certa. A pessoa que se aproveita de todo o benefício que a associação faz e não paga, ela também pode ser acusada de enriquecimento ilícito, porque ela está tendo uma valorização, ela está tendo um aproveitamento e ela não está pagando, e a gente está pagando para ela. Né? Então, ela está tendo um enriquecimento ilegal. Ilícito, concordo plenamente. Gente, vamos abrir para perguntas? Alguém quer perguntar alguma coisa para gente finalizar? Vamos, povo. Manda ver que vocês... essa conversa, né? Vocês estão interativo. Oi, Rick. Gente, eu tô com vergonha. Eu tô igual o Rick, eu tô com vergonha. Eu nem sei se você vai falar na live, mas eu tô com vergonha de você. Porque eu tô combinando com ele de fazer um Zoom pra gente fazer uma reunião. Devem ter umas 8 pessoas que eu tô combinando de fazer um Zoom, uma reunião, e eu não consigo, porque é de coração que eu não consigo, mas a gente vai fazer. A gente vai fazer. Entendo. E eu peço compreensão aí da galera em nome do pai, porque eu também tô passando por isso. A gente vai fazer, Tem pessoas que eu não consigo atender, porque não é por falta de querer, né, Chay? Eu vou mostrar aqui, ó. A minha filha ali. Fala oi, Sara. Oi, Raquel. Oi! O tempo que eu tenho para respirar é minha filha. O tempo que eu tenho para respirar, eu tento estar com ela. Entendeu? Então, assim, não é má vontade, não. É falta de tempo mesmo. Gente, quem quer perguntar, fale agora o Cálice para sempre, porque eu vou deixar a Chay aproveitar o resto de sexta-feira à noite dela. E eu também tenho a minha sexta-feira à noite aqui. Então,
querem perguntar, perguntem, senão eu vou passar para a Chay finalizar aí pra gente. Amiga, gratidão por estar aqui comigo. Nada, sempre um Obrigada por prazer, pode aceitar o chamar convite, sempre. foi muito especial. Sempre um Adorei a prazer pra mim. conversa e te espero aqui pra gente, né, Então, eu sair acho aqui. que a próxima tinha que ser ao vivo aí. A gente uma do lado da outra fazendo. Então, não, traz Vou levar a a Sara, vou traz levar. a Sara para vir passear e conhecer Balneário Camboriú, conhecer a roda gigante nova, porque tem aí no Rio também, né? Tem, mas eu preferia daí, e não daí. Então, aqui é bem legal, é bem legal. Mais para bater foto, assim, dá para fazer um super tour. Mas Vamos só ver tem gente chique aí, né? Só tem se... gente rica aí. Acho que não tem nem roupa pra ir pra aí. Tem que ir pro Ah, armário. claro que não! Vamos ver aqui, ó. O Murilo perguntou: vocês poderiam me explicar qual a diferença entre condomínio horizontal e vertical? Um é em pé e um é deitado. Ô, Murilo, eu falei já esses dias que eu ia fazer como é que fala aqueles stories? Fica as bolinhas ali. Destaque. Um destaque, meu Deus do céu. Um destaque É. falando a diferença. Gente, tem a diferença do horizontal pro vertical. O vertical, a gente sempre fala da 4591, que é o do condomínio edilício, né, Chay? E o Isso. horizontal tem o loteamento e o condomínio de lotes, que é essa lei que a gente está conversando hoje. Então, no Eu condomínio de brinquei lotes, aqui, pega né? Eu a brinquei com 13 o em mil. pé e o deitado. Existe o vertical que é na horizontal, pelo amor de Deus, hein, gente? Ô, Murilo, vem fazer o curso com a gente de condomínio e loteamento. O Aqui curso no Rio Preto. maravilhoso dela, gente, sem brincadeira. Precisa fazer mesmo. Precisa fazer. Vai Mas fazer, vou dar uma palhinha aqui. Dá. Condomínio vertical, 4591, horizontal 13.465, mas é o edilício deitado. É o que a Chay falou. Então, Isso, essa é a diferença. porque a gente pensa em edilício, prédio para cima, mas não necessariamente são apartamentos. Você pode ter casas com condomínio, edilício. Mas, assim, é bacana você ter. Às vezes a gente pega a lei tá ali, todo mundo tem acesso, você abre, você lê, mas até pra gente, né, que a gente lê e estuda, é uma linguagem difícil. Então, assim, por que a gente tem um treinamento, um curso de uma pessoa que tem a prática na área, que estudou? É importante, é um investimento em você. Por que é importante você ver? Porque ela vai conseguir traduzir o que está ali, ela vai trazer exemplo na prática, ela vai conseguir tirar a sua dúvida, e aí quando você começa a entender um pouco, novas dúvidas começam a surgir, porque antes você não tinha dúvida, você não entendia nada. Aí você começa a entender, a cabecinha começa a pensar, a ter novas dúvidas, e aí ela vai estar ali porque você comprou o curso ou o meu treinamento, no meu caso, e a gente está ali para ir tirando as suas dúvidas. Então, assim, eu acho que você estudar, cara, é uma coisa que ninguém te tira. Você está investindo em você e você se torna muito mais interessante. Assim, o dinheiro é uma consequência, eu falo assim, o dinheiro é uma consequência de quando você está bem preparado, né? Sorte, na verdade, é você estar bem preparado quando as oportunidades aparecem, né? Você tá bem preparado, ai, foi sorte. Não, cara, eu ralei, estudei, apareceu. Eu lembro de um amigo do meu pai que ele tinha navio, ele é dono de navios, né? Tem navios. Uhum. E aí ele falou um dia Pobre, pra mim entendi. assim, e quando eu era criança, tipo, eu acho que eu tava no primeiro ano, ele falou assim, ó, grava essa frase, eu tenho no guardanapo, eu tenho uma caixa de lembranças, eu tenho no guardanapo que ele escreveu até hoje pra mim. Sorte é quando o preparo encontra oportunidade. Bem assim, ele escreveu para mim quando eu tinha 11 anos. Isso. Eu gravei. Eu gosto muito de estudar, Chá. Todo dia eu leio, todo dia eu estudo algo. Todo dia eu estudo algo. Eu compro vários cursos online, vários treinamentos. Gente, sigam a Chay aí que não segue e acompanhe aí que ela também está dando treinamentos agora, mentoria, né, Chá? E, né, eu dou mentoria, mas na verdade estou lançando um curso também agora de leilão dia 6/6, gente. Dia 6/6 vai ter um CPL1, né? Que os caras gostam de falar CPL1. Eu falo uma masterclass, tá bom? É um aulão que eu vou explicar tudo. Mas é CPL1, explicando como do que se trata. Aprendizado, às vezes, você aprende trocando uma palavra com o teu porteiro, com a tua empregada, com um filho seu. Não é só em livro, assim. Então, assim, informação e conhecimento é importante para a resto da vida. A gente tem espaço infinito no nosso cérebro para absorver informação. Não se preocupe, informação nunca é demais, né? Então, quanto mais você tiver, mais poderoso você fica. Verdade. Tá bom?
Então tá, Chá, se quiser finalizar pra gente, deixa eu ver, Olha, tem outras mensagens ali, deixa eu ver o que tem mais aqui. Do Eduardo, meu amigo, super amigo, a compensação para os ditos loteamentos fechados deveriam ser o benefício de desconto dos IPTUs. O que tu acha, Chá, sobre isso? repete como é, que eu estava ali no Rio de Janeiro, eu ri aqui, que ele falou assim, estou rindo de nervoso. Qual foi a pergunta desse que eu não estou A achando? compensação, tá bem pra baixo. Meu Deus, Ah, vai falar de tá. bateria. Entendi. Loteamentos Deveriam. fechados deveriam ser o benefício de desconto do IPTU. Os benefícios dos loteamentos. Mas o problema é que você vai ter que discutir se tem caixa para dar esse benefício, né? Todo mundo fala que não tem caixa, que não pode dar o benefício, porque vai fazer falta, vai desestruturar. Aqui a gente está tentando fazer. Aqui a gente está tentando captar reúrbero, no caso, regularizar quem tem a posse. Aqui na Prefeitura do Rio, a gente está tentando regularizar a especial cobrando, específica que pela lei, né? São as pessoas que ganham acima de 3 salários cobrando, e o valor dessa cobrança para sustentar a social teria que ser de graça, porque não teria caixa para fazer uma coisa que surgiu agora e que é do poder público, dá tudo de graça, inclusive a parte de cartório. Então, se você quiser propor isso de PTU, tenta, não é complicado. Mas tentar. Algumas tem que propor isso para o poder público, né? Porque as secretarias têm autoridade, né, Chay, para ver essa questão de PTU. Então, acho que é algo muito particular. Eu não estou dizendo que falta. Eu não estou dizendo que falta dinheiro no Brasil, não. Não falei isso, não. Tá? Não foi isso que eu falei. O Brasil é um país super rico, né, Chay? Acho que é mal utilizado os recursos. O país é rico em tudo, em tudo, em tudo, assim, em tudo. É mal dividido, mas ele é um país rico em tudo. Sim, em natureza, em tamanho, em população, em inteligência, como a gente tem expropriação de cérebro lá para fora, né? A gente tem cérebros brilhantes aqui que não são valorizados. Pô, o nego vai lá e oferece um salário milionário e pega. E aí a gente, né? Então, assim, a gente tem riqueza em tudo aqui. Poxa, vamos finalizar então, que meu bateria está acabando aqui. Quero agradecer você por aceitar o meu convite. Amei a nossa live, sempre muito produtiva. Estou te esperando aqui para a gente fazer alguma coisa, para a gente ir na roda gigante. Quem fez mais perguntas, a gente pode entrar em contato comigo. Estou à disposição. A Chay também acho que está à disposição. Também estou à disposição, pode mandar que a gente responde, tá? E qualquer dúvida em relação a isso, pode perguntar que a gente vai responder. E a próxima a gente vai fazer juntinha. Verdade. Então, gente, beijo no coração, beijo, Chay, fica com Deus. Beijo, obrigado. Bom fim de semana para todo mundo. Beijo. Beijo.